Então nós trabalhamos toda a Guerra Fria. E o que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar agora justamente o pós-Guerra Fria, gente. Tá? Trabalhamos Guerra Fria e agora pós-Guerra Fria. Veja que eu estou estabelecendo toda a sequência histórica para você, de geopolítica. Questão 8, página 85, Enem 2009. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Ok? Então veja só, olha a expectativa. Eu vou reler novamente. Porque é o seguinte, gente, existem duas formas de você ler uma questão. Fazer a leitura dela e fazer a leitura dela. O fim da Guerra Fria já vem à sua cabeça. 1989 caiu o muro, 1991 dissolução da União Soviética. Não tem mais mundo bipolar. Então, o fim da Guerra Fria e da bipolaridade. Opa, tá correto. Oprah é aquela apresentadora, né? Então, entre as décadas de 80 e 90, já lembrei dos pontos ali, gerou expectativas. Que expectativas eram essas? De que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Então vamos lá. Qual é a expectativa que está no enunciado da questão? Acabou o conflito, não tem problema, e agora não vai ter uma multipolaridade, não vai ser só dois polos de poder. Muito bem, vamos ver aqui. Se você olhar para cá, você vai ter o seguinte: o mundo multipolar dos anos 90. Tá? O que vai acontecer no pós-Guerra Fria? Vai acontecer o seguinte: é verdade que vão surgir novas esferas de poder no planeta. Tá? Isso só com base no enunciado da sua questão. É esse o conhecimento prévio que você tem que ter para você, antes de começar a ler as respostas. Então veja, eu sei que o mundo bipolar, eu tinha aquele mapinha totalmente diferente desse. E agora eu tenho Estados Unidos como centro de poder, Europa ocidental principalmente com centro de poder, e eu tenho um país chamado Japão. O que não é muito diferente disso aqui, ó. Concordam comigo? Concordam, tem que concordar. Agora veja, surge aí 3 pontos importantes. Vou começar do 3 para o 2 para o 1. O 3 é o quê? É o Oriente Médio. Concordam comigo? Que vai ser uma zona agora de intensa disputa. Qual é o nome do conflito que aconteceu em 1991 entre Estados Unidos e o Iraque? Guerra do Golfo. Pela primeira vez, as redes de TV do mundo mostraram uma guerra ao vivo. E os Estados Unidos mostrou para o mundo o que naquela guerra? O poder bélico que ele tinha. Bombardeando Bagdá, né? Toda a massa e o poder de fogo americano foi demonstrado ali. Dizendo, opa, quem continua no poder? Sou eu. Né? Sou eu. Agora veja. O segundo ponto, surge um paizinho michuruca. Né? Será? Não, gente, é a China. Maior população do planeta. Que daqui a pouco nós vamos ver uma questão que dá continuidade nisso. Está aqui então a China com a maior população do planeta, produzindo como nunca. E ela vai iniciar toda uma abertura econômica e política. E por último, agora você vai ter algo chamado de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tá? O que vai acontecer aqui na CEI? Justamente isto é um bloco, essa comunidade, para ajudar, né, vamos colocar assim, os países que haviam, né, após a dissolução da União Soviética, eles tinham ficado sem rumo, né, eles não tinham rumo. Então, forma-se aqui a Comunidade dos Estados Independentes. Agora veja bem,
voltamos para a questão. E a sua questão diz que o fim da Guerra Fria, será que ela vai ser marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade? Então vamos ler. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, vamos lá, o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Isso parece ser verdade diante do mundo que nós vivemos? Sim ou não? Sim, claro que sim. Olha o que ele está dizendo. Conflitos internos associados ao nacionalismo. Você ouviu falar da Chechênia? Já. Certeza? Já ouviram falar de disputas após a década de 90, Oriente Médio, guerras, a questão, o Estado Islâmico que está aí agora, o Jihad, o Hezbollah. Já ouviram falar desses grupos, não ouviram? Né? Então, veja só, o Hamas, o Fatah, já ouviram falar? Então, veja só. Vamos para B. Ah, ela tem uma lógica. Teve terrorismo também, depois da Guerra Fria? O que aconteceu no 11 de setembro? Não é um atentado terrorista? Então, a questão está me dando vários indicativos. O tráfico de drogas parece que não eclodiu ainda de uma forma pior após esse cenário. Sempre existiu, tá? Mas aí a coisa expandiu-se, principalmente por causa da divulgação, por causa da globalização também, globaliza-se as marcas, mas globaliza-se a pobreza, globaliza-se as drogas, globaliza-se tudo. E o último, o crime organizado. Opa, ótimo. Então essa questão está indicando que provavelmente é a correta. Mas você nunca vai assinalar ela antes de ler as demais, óbvio. B. Será que o fim da Guerra Fria gerou também o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências? Será que isso é verdade? Não é. Não é porque os Estados Unidos continuam investindo em muito dinheiro, concordam comigo? Especialmente nas guerras travadas com o Iraque, com o Afeganistão, né? Então, isso pode estar errado, mas vamos lá. O que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeus e asiático, que tinham sido palco da Guerra Fria? Parece estar errada e está errada. Né? Nós já falamos o porquê. Primeiro, porque não reduziu os gastos. Segundo, porque não melhorou, né, de forma tão significativa assim, não. C. O desengajamento das grandes potências. Pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, com maior envolvimento de países emergentes. Veja, gente, a ONU, ela envia missões de paz, tá? Por exemplo, como a MINUSTAH, que é a missão de paz que o Brasil realizou, né, está realizando ainda no Haiti. E a ONU, ela não vai lá para intervir no conflito diretamente, é indiretamente. Se os caras estão se matando ali, muitas vezes o comboio da ONU ele não faz nada, absolutamente nada, ele não pode se envolver, tá? Ele tem que passar, dar a volta e ir embora. Ele só pode responder com fogo letal, por exemplo, se ele for atacado o comboio. Tá? Só dessa maneira. Ou em situações extremas. Um exemplo bom, que vocês podem até assistir 2 filmes muito interessantes para entender também essa questão, e até um dos conflitos terríveis na África, são 2 filmes. O primeiro é chamado de Hotel Ruanda. Alguém já assistiu? Isso é muito bom. E o outro filme, Tiros em Ruanda. Tá? O conflito entre os Tutsis e os Hutus. E aí mostra o papel da ONU aqui. Tá? Aí vocês vão ver que a ONU praticamente lava as mãos em detrimento desse conflito que vai acontecer em Ruanda. Tá?
Alternativa D. Então a C também está errada. D. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, tá? De armas nucleares. Para mim faltou isso daí na questão. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. Veja, a Índia possui armas nucleares, né? Mas ela, por exemplo, não vai aceitar o final dos testes nucleares. É o único país que não vai estar aceitando, como outros países que também não vão aceitar isso. Você tem exemplo da Coreia do Norte, né? Que vem aí desenvolvendo novas ogivas nucleares, que fez teste nos últimos anos, né? Então, alternativa também errada. E aí? A condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Verdade? Nunca. Veja, primeiro, não é só os Estados Unidos. Você tem outras áreas do planeta importantes. Mas, vem cá, a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, autorizou os Estados Unidos a invadir o Afeganistão, a invadir o Iraque? Não. Mas mesmo assim eles foram lá e invadiram. Beleza?